E 58 minutos, a Ana Weber está aqui conosco, acompanha as investigações do acidente aéreo da última sexta-feira. Nós realizamos aqui no Manhã Bandeirantes uma cobertura especial, avião de pequeno porte que tinha decolado do aeroporto Campo de Marte, na zona norte aqui da capital paulista, e caiu na Avenida Marquês de São Vicente. 1 minuto depois de decolar, o destino era Porto Alegre, a capital dos gaúchos. Ana, o que está sendo colocado ali como a principal hipótese para a queda desse avião e quando que a gente deve ter um resultado final dessa investigação? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Por enquanto, a principal hipótese, da queda dessa aeronave é uma falha no motor, e relatos colhidos desde antes da aeronave levantar voo apontam para esse problema. Um piloto que estava ali no aeroporto Campo de Marte disse que ele achou muito estranho que a aeronave calçou o freio e deu potência, porque antes de levantar o voo, a aeronave normalmente se posiciona na ponta da pista, dá potência e já levanta voo. No caso, essa aeronave, ela teria ficado parada na ponta da pista, dando potência nos motores e ficado parada por pelo menos uns 15 segundos com o motor antes de levantar voo. Na sequência, a gente já sabe, só atravessou o rio Tietê e já caiu ali na avenida. E outro detalhe que os especialistas apontam para uma possível falha foi que o piloto tentou equilibrar a aeronave antes de fazer o pouso. E como é que esses técnicos sabem disso? Por conta da posição da hélice. Eu vou tentar explicar para quem está nos acompanhando. É como se a gente pegasse o nosso celular, Ele está parado assim na nossa frente, como se a gente tivesse tirado uma selfie, a gente vai visualizar o celular. Quando a hélice está parada nessa posição, o avião normalmente está fazendo força para levantar voo, para se manter no ar. Se a gente virar, tirar da posição que o celular está parado em nossa direção do rosto e virar, digamos, para uma lateral, a gente vai ficar com ele fininho. Quando estiver fininho, assim, lateralizado, o avião normalmente está numa posição para estabilizar e ter equilíbrio. Então, nas imagens que a gente consegue ver dos destroços da aeronave, a gente consegue ver que a hélice estava de forma lateral para justamente equilibrar. Então, isso é outra hipótese que aponta que pode ter sido uma falha mecânica. E uma apuração que o nosso colega Felipe Peixoto fez ontem em relação à empresa, porque essa aeronave foi comprada em dezembro, então no dia 18 de dezembro foi para o Rio Grande do Sul e ficou um tempo em um aeroporto mais no interior do estado. No dia 18 de janeiro, ela foi trazida aqui para São Paulo e ficou estacionada no aeroporto Campo de Marte, onde passou por uma manutenção. E essa empresa que fez a manutenção da aeronave, ela já fazia a manutenção da aeronave anterior do empresário Márcio Carpena, essa empresa ela já é investigada por outras falhas mecânicas em outras aeronaves. Então também tem esse indício que também pode ser alguma coisa relacionada à manutenção da aeronave. Mas a gente só vai ter certeza realmente do que aconteceu depois desse relatório do CENIPA, que fica pronto normalmente em 30 dias, às vezes 60. Todas as peças já foram retiradas na sexta-feira, ali no final da manhã, o CENIPA já tinha feito a remoção de todas as peças, eu acompanhei a retirada das peças, e lembrando que os destroços foram retirados por volta das 2h30 da tarde. Então a gente vai ter que aguardar, provavelmente em março, a gente já deve ter uma resposta do CENIPA sobre a queda dessa aeronave. Lupato, Sabino? Interessante, avançou rápido, Essas investigações avançaram rapidamente. E até interessante a gente lembrar aqui o nosso ouvinte. Obrigado, Ana Weber. Obrigado, Ana. Que na sexta-feira mesmo, Sabino, a gente conversou com o perito criminal e engenheiro especializado em aeronaves, Celso Faria de Souza. E ele já nos disse na sexta-feira que pelas primeiras imagens que recebeu nos grupos de peritos e etc., ele cantou essa bola. Ele falou, olha, eu acho que o motor, pelas imagens que eu recebi, estava embandeirado, que a hélice estava nessa posição diferente e que ele pode ter tido algum problema ali. Aí depois surgiu esse áudio do piloto Gustavo Medeiros pedindo para voltar para o aeroporto Campo de Marte assim que decolou. E aí agora a principal hipótese é que realmente ele teve um problema no motor, tentou pousar, viu que o único lugar era ali perto, não conseguiu se sustentar no ar, por mais tempo. O único lugar aberto era a Avenida Marquês de São Vicente, falou, vamos tentar. Infelizmente, não conseguiu porque a velocidade era
muito alta, né? A gente conseguiu acompanhar pelos vídeos e pelas imagens. E um outro fator que também apareceu ao longo do fim de semana foi esse que a Ana destacou. Um piloto que estava esperando para decolar no aeroporto Campo de Marte e viu a cena do King Air F90, que levava o Márcio Carpena e o Gustavo Medeiros, decolando. Ele disse que demorou para o motor reagir. Vamos escutar aqui o relato desse piloto. Quando autorizou a decolagem dele, eu estranhei que ele calçou o freio e deu potência e não saiu. Ele ficou uns 15 segundos com o motor atacado e não saía. Que mostra que talvez tivesse algum tipo de problema. Tem também aqui um áudio do comandante Fábio Borilli. Ele tinha contato com as vítimas, conhecia tanto o piloto Gustavo Medeiros quanto o advogado Márcio Carpena e confirmou que o avião estava em São Paulo para uma manutenção, mas que inicialmente essa manutenção seria só para troca dos pneus. Ele estava indo fazer uma troca de pneus, né, no Campo de Marte, e a oficina que eles usam lá sempre é a Marte Updates, que era a que já cuidava do outro avião. Então, só que aí o avião ficou 3 semanas na oficina, ou seja, outros serviços de manutenção podem ter sido realizados nesse tempo. E a empresa Marte Updates, que foi citada aí pelo piloto Fábio Borilli, tem um histórico de problemas, conforme apurou aqui o jornalismo da Band. Essa empresa é apontada pelo CENIPA como responsável pela queda de uma aeronave de pequeno porte em março de 2022 no interior paulista, que deixou 2 feridos graves. O relatório da Aeronáutica afirma que essa empresa cometeu erros na inspeção das hélices que acabaram quebrando durante o voo, nesse caso de 2022. A mesma oficina também enfrenta processos judiciais de clientes por falhas no serviço de manutenção e em 2017 chegou a ter o registro suspenso por 30 dias pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação. Em junho do ano passado, um dos mecânicos da Marte Updates morreu durante um voo em Sorriso, no interior de Mato Grosso, e o relatório do CENIPA sobre esse acidente indica um mau funcionamento no motor. Claro que a equipe de jornalismo do Grupo Bandeirantes procurou os donos da Marte Updates, que não quiseram falar, e o corpo do Márcio Carpena e do Gustavo Medeiros os corpos deles foram velados no fim de semana em Porto Alegre.